a mais um programa À Mesa com Graciete Simeone e o programa de hoje está super especial. Vamos visitar o apiário Abelhar, aqui pertinho de Piracicaba. Na verdade, a gente vai ter uma aula com o Vitor e o Rafael. Eles vão ensinar para a gente mostrar todo esse universo das abelhas. E falando em mel, o Receitas Práticas de hoje vai ter uma receita mais que especial com convidados que eu adoro, o Júnior e a Amanda da Lamego Doces. Vão fazer uma receita deliciosa, é um bolo de mel, perfeito para servir no café da tarde. Espero que vocês gostem. E o bloco Cultura Gastronômica de hoje está num lugar encantador, próximo de Piracicaba, um espaço enorme aqui. Eu estou no apiário Abelhar com o Vitor e o Rafael. Eles vão mostrar pra gente o que é um apiário, como que as abelhas se reproduzem, como que é feito o mel, né, o favo de mel, a história da rainha, né? Obrigada por terem aceito o convite e abrir esse espaço maravilhoso pra gente. Imagina, o prazer é nosso receber vocês aqui. Conta um pouquinho pra gente como que surgiu a ideia, essa paixão por abelhas. Então, no começo a gente já é amigo já fazia alguns anos. A gente sempre teve a ideia de começar um negócio. Teve várias ideias, aí chegou um ponto de tentar uma coisa diferente que não tinha tanto em Piracicaba e nem região, que foi trabalhar com apicultura. A gente buscou desenvolver, aprender, estudar, enfim, começou a encaixar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e foi comprando um material aqui, um material ali, e chegar até onde chegou hoje. Nossa, eu tô encantada com esse espaço de vocês, é imenso. Quanto tem aqui de metragem? Aqui tem 28 alqueires de mata preservada. Mata preservada, isso, olha tem que várias incrível. espécies de árvores, tem árvores nativas, tem árvores também que não são daqui do Brasil. Olha. É uma mescla bem interessante, mas o que predomina aqui é a Mata Atlântica. Que legal, Sim. gente. Pertinho de Piracicaba, né? Sim, perto. A gente deixou aqui alguns produtos, né, que vocês comercializam. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são essas opções que a gente encontra no seu Instagram, né? Esse é o de flor de eucalipto, né? Você pode reparar que ele é um pouquinho mais escuro também que o silvestre, né? É até legal falar um pouco, Isso. né? Não sei se a maioria das pessoas sabe essa diferença. O porquê que é mel silvestre, mel de flor de eucalipto, de laranjeira, como que é isso? O mel silvestre, né? Ele é das flores silvestres, né? Que as abelhas vão, pegam o néctar para poder estar fazendo o mel silvestre, né? Que são as flores silvestres. E o mel da flor de eucalipto é néctar da flor de eucalipto. Então, da árvore por isso, mesmo. Isso. Tá. Então porque muitas pessoas confundem, né? A gente fala mel de flor de eucalipto, a pessoa pensa que tem aquele cheiro de eucalipto, É verdade. né? Mas não, o cheiro vem da folha do eucalipto. Tá. Agora o mel não, o mel ele vem da flor de eucalipto, que é do néctar da flor mesmo. Então por isso a gente tem também agora o mel de flor de eucalipto, que ele é muito bom também para casos de saúde assim, ele é um pouco mais eficaz, né? É um mel mais eficaz para a saúde em caso de dor de garganta, resfriado, alguém tiver com sinusite, ele é muito bom também. Ele age muito mais, não que o silvestre não vá fazer isso. Entendi, mas ele é o mais eficaz nesse sentido. Exatamente, o pessoal usa muito mais para remédio, né? Ótimo. Então ele sai mais para remédio mesmo. Entendi. Ótimo. E daí tem, né, que falam que é um santo remédio, que é o própolis, né, que é antibiótico. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que é o própolis. Então, o própolis, ele é uma resina que a abelha pega na árvore. Ela vai lá, coleta essa resina, ela traz para a colmeia e dessa resina ela faz o própolis. Própolis significa defendendo a cidade, em latim. Então seria como tipo uma defesa, proteção? uma proteção para a colmeia. Certo. Além delas protegerem qualquer tipo de fresta que tenha numa colmeia, ou num bloco, ou num muro, onde se encontre um enxame, elas tapam esses buracos com própolis. Ah, que legal. Para que a formiga não entre, um predador não entre, nada que possa atacar um enxame. Entendi. E além de proteger, como ele é um antibiótico natural, elas se lavam nele. Elas saem, quando está o néctar e o pólen, elas voltam, esfregam no própolis e entram limpa na colmeia. Porque a abelha é um inseto muito limpo. Muito limpo. Que legal. Então, além de proteger, elas se limpam nele. O própolis é isso. E como que faz essa extração? Como que aquela resina se transforma nisso? Então, quando a abelha pega a resina e volta para a caixa, ela transforma em própolis, que é a gente fala própolis bruto, que é ele em pedaço.
a gente tem uma caixa especial que ela tem 2 frestas de cada lado. Ali quando a gente coloca na caixa, como está aberto, elas vão propolizar aquele espaço. Certo. Ela propolizando aquele espaço, a gente vai lá e remove aquele pedaço, a gente fala bife, remove o bife e depois coloca ele no álcool de cereal para fazer a separação da pasta e do líquido. Aí depois que separou entre 1 mês e meio a 2 meses, a gente extrai o líquido, embala. Todo esse e tempo. vende. Sim. E por isso então que ela é tão especial, Por isso realmente, que é tão especial, né? Porque é um antibiótico muito bom. Para a própria abelha, imagina pra gente. Né? É muito Olha, bom. gente, que aula que estamos tendo aqui com esses dois, né, expert no assunto, muito legal. E agora, daqui a pouquinho a gente vai lá no apiário, a gente vai mostrar, né, as imagens, mas por enquanto a gente vai, né, dar um geral aqui para quem tem curiosidade. E o favo de mel, como que é feito como que funciona isso? Então, o favo, a gente tem um princípio para chegar até nesse ponto final aqui, que é o quê? A cera. Certo. A gente trabalha com ninho e melgueira. A melgueira é onde a gente coleta o mel. Certo. Então, cada quadrinho são 10 quadros por melgueira. Cada quadrinho vai uma folha de cera alveolada, que é essa folha como se fosse uma guia para a abelha depositar o mel. Mas isso daí é colocado pelo humano? Isso, a gente mesmo que faz o processo. Entendi. A gente coloca lá, prepara, é como se fosse ajudar elas. Certo. Porque na natureza elas vão colocando os favos aleatório, o mel sempre fica na lateral e a cria fica no meio. Como a gente quer só mexer no mel, a gente fez o quê? É melgueira. A melgueira só fica quadro com folha de cera no meio. A partir dessa folha de cera, elas vão puxar a folha até ficar nesse ponto aqui, que é o favo. Ai, que legal. Isso. É assim que a gente guia elas. A gente tá falando aqui, ó, e já vem, ó. Já começou no mel. a abelhinha aqui, porque elas vêm mesmo no mel, né? E eu, gente, tô impressionada. Olhem isso aqui. Bruno, mostra de pertinho. A colmeia, olha, são casinhas, ó, abril, elas já estão chegando, ó. Elas vão roubar todo o nosso mel aqui. E elas vêm rapidinho, viu? Vem rapidinho, né? Olha, gente, tivemos que fechar imediatamente essa caixinha aqui de mel, porque começou uma invasão de abelhas aqui. E o Vitor comentou que, como que é? Então, a abelha, 5 quilômetros? Isso, ela consegue detectar o cheiro do mel num raio de 5 quilômetros. Então, por isso que elas chegaram aqui que nem umas doidinhas. E geralmente ela vem uma só, ela achou o que viu o que elas querem, ela vai lá, volta, avisa o enxame e vem o resto. Ai, gente, olha, é incrível, mas elas estão aqui, mas elas não picam, né? Não, assim não. Assim elas não são agressivas, elas só querem coletar o alimento delas e levar pro enxame. E aqui o Rafael comentou, né, que vocês fazem a inseminação das abelhas italianas. Exatamente, a gente, né, faz a inseminação, que é para criação também de rainha, para futura, né, futuramente a gente conseguir a geleia real, que é o que a gente está fazendo aqui para poder ter em grande escala a geleia real para venda também, né? Que hoje a gente tem uma quantidade muito limitada, então a gente está trabalhando para conseguir uma produção quantidade maior. um pouco maior. E o que é lá pro pessoal de casa? O que é essa geleia real? A geleia real é um alimento exclusivo da rainha. Ela é só a rainha que consome geleia real. Por isso que a rainha vive 5 anos dentro de uma colmeia. A geleia real é assim, quando a rainha fica velha, o enxame expulsa essa rainha. Ela vai embora da colmeia com uma porcentagem de abelhas. Aí as abelhas que ficaram vão fazer uma rainha nova, chama realeira. Elas vão fazer entre 10 a 15 realeiras. Aí dentro dessa realeira elas vão colocar um ovinho. Só que esse ovinho vai virar uma larvinha, só que ela vai se alimentar só de geleia real para virar rainha. Então, nós, como estamos começando a produzir geleia real, a gente faz o quê? A gente incentiva essa criação de rainha. Entendeu? A gente vai lá, pega as cúpulas, pega a larvinha, de 3 dias tem que ser. Poxa coloca vida. uma gotinha de geleia real. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas lá em casa não faziam ideia e é assim que a desse gente processo faz. trabalhoso. É trabalhoso, porque a seleção nossa tem que ser muito bem feita, porque se a larva tiver mais de 3 dias, não dá tempo de produzir a geleia. Ela vira rainha. Então tem que ser uma coisa muito bem feita, muito bem trabalhada para conseguir ter a geleia real. Bem detalhado, né? Muito bem detalhado, vendo. porque depois que a gente fez isso, depois que a gente fez a seleção, a gente devolve na caixa. E a caixa que a gente coloca esse quadrinho,
coloca essas realeiras, na verdade, a parte que a gente usa não tem rainha, para obrigar as operárias a fazer uma rainha nova. Entendi. Então, deu 3 dias colocado na caixa, a gente vai lá e coleta de volta, abre as cúpulas, que elas fecham a realeira. Bom, pessoal, então aqui ó, é a cúpula que eu falei para vocês. Aqui são realeiras artificiais. A gente pega um quadro com cria aberta na colmeia, coloca a larvinha aqui dentro desses buraquinhos, com uma gotinha de geleia real diluída em água. Certo. As larvinhas têm que ter 3 dias no máximo para conseguir fazer a produção de geleia real. Depois de feito isso... Isso aqui é cera. Isso aqui é tudo cera de abelha. Isso é elas que mesmo fazem no enxame, na colmeia. A gente coloca de volta, leva até a colmeia e coloca dentro. Certo. Só que nessa colmeia que a gente coloca, não tem rainha. Por quê? É para obrigar as abelhas a encherem geleia real na intenção de produzir rainha. Certo. Só que no 3º dia a gente vai lá e remove esse quadrinho, abre a cúpula que elas fecham e coleta a geleia real. É muito trabalhoso o trabalho de fazer produção de geleia real. E também a quantidade que a gente produz nisso aqui é mínima. É mínima, é isso que eu tô vendo, né, gente? É o tamanho de uma unha, né? É muito pouquinho. Então tem que ser o trabalho feito a cada 3 dias. 3 em 3 dias é feita a disseminação. Que bacana, que bacana. Agora fale pra mim qual que é o processo que a abelha faz para chegar nesse mel aqui, que é o mel, né, que a gente consome bastante. Então a abelha, a operária, é a única que sai da colmeia para trabalhar. Elas vão em busca de néctar e pólen. Certo. Tem a operária que é destinada para esse trabalho e tem a operária que é destinada para outro trabalho. As que saem pegar o néctar e o pólen, elas vão até as plantas, elas coletam o néctar e o pólen. O néctar elas não ingerem, o pólen elas não ingerem, fica na perninha. O pólen não ingere? Não, o pólen fica na perninha delas. Certo. Só o néctar que elas ingerem. Certo. Aí quando elas voltam para a colmeia, elas começam a passar de uma para outra, para fazer o que? O processo de digestão do estômago das abelhas, que é para chegar nesse ponto. Então, o mel praticamente é um regurgito da abelha. Você fala que elas vão passando da forma de regurgitar mesmo. Isso, de uma para outra. Elas vão passando por causa dos enzimas que tem no estômago delas. Olha que aula que a gente está tendo aqui hoje, elas vão passando de uma para uma. Que legal. Até chegar ao ponto, até chegar ao ponto da abelha que fica na colmeia, que é essa abelha que é destinada a regurgitar o mel no opérculo. Certo. Depois que ela regurgitou opérculo, o mel, né? Opérculo é isso aqui, né? Que é o nosso favo. Isso. Tá. Depois que ela regurgitou, depois que ela regurgitou, a outra parte do enxame que fica para fechar os alvéolos. Elas deixam tudo operculado, fechado. E é assim que elas fazem o mel. Que incrível. Nossa, eu não sabia que tinha tantos detalhes assim, tem né? Bastante. A gente vê o apiário, né? Ouve falar, né? Porque é muito mais fácil, a gente chega, a gente tá gravando, gente, e tem os cachorrinhos. Mostra aqui, Bruno, porque olha só que coisa mais fofa. Maxwell. Eles ficam passando por debaixo das pernas aqui, uma graça. Porque a gente tá acostumado a ver realmente, né? O produto final lá na gôndola do supermercado, né? Isso. E não imagina tudo o que tem por trás. Tem um trabalhão. Todo o processo, todo o cultivo, eu tô encantada. É um trabalho bastante árduo, às vezes até difícil, cansativo, mas a gente não desanima porque o nosso foco é chegar no produto final. Certo. E além de todo esse trabalho que a gente falou aqui agora, nosso maior foco também é a preservação da espécie da abelha, né? Exatamente. Porque infelizmente o ser humano tá acabando com esse inseto. Com agrotóxico, veneno, pulverizando lavoura, canavial com muita veneno. gente não tem a noção da importância da polinização, né? Que é feita pelas abelhas, né? A abelha, acho que na atualidade, hoje em dia, acho que sempre, né? A abelha foi o inseto mais que poliniza os nossos alimentos, é a abelha. Exatamente. Tem outros que polinizam, mas a abelha, eu acho que a porcentagem maior de polinização é delas. E, infelizmente, se acabar a abelha, acaba a vida. Isso daí já foi provado, isso daí Os alimentos, né? A gente acaba. tem que preservar, então, cuidar, né? Além do trabalho nosso de chegar até esses produtos finais aqui da rainha, também é preservar, porque a gente capturando o enxame na cidade. Aliás, vocês fazem esse tipo de serviço, né? Fazendo captura e remoção do enxame. Para quem tem um enxame aí em casa ou numa chácara, né? Qualquer parte da casa, alguma coisa. Daí liga para vocês podem ir buscar. Entre em contato com a gente tem nosso Instagram, né, do Apiário Abelhar, e só entrar em contato com a gente lá, a gente acaba indo até a sua casa, até onde está faz a remoção do para fazer a remoção do enxame. Ai, legal.
Bom, eu só tenho que agradecer a aula que eu tive hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Como a gente disse, né, anteriormente, a gente vive no automático, né? Sim. Então passa no supermercado e pega sabe pronto, que o mel leva, faz bem, mas não sabe, né? O trabalho que tem por trás disso todo tudo. o processo, né? Agora a gente acaba valorizando ainda mais esse produto. Tem que valorizar porque o trabalho nosso é bastante árduo. E chega nesse ponto aqui, limpinho, tudo bonitinho, para o pessoal que consumir. Incrível! E fora os benefícios, né? Nem se não compara. é só gostoso, O benefício de tudo que tá aqui é muito bom para a saúde. Muito bom para a saúde. E falando em benefícios do mel, no próximo bloco, Receitas Práticas, tem 2 convidados especiais. Eles vão ensinar pra gente uma receita, um bolo de mel, fofinho, delicioso, perfeito para tomar num chá da tarde, no café da manhã, acompanhado de um chá delicioso.